nossos olhos. Deus, nós somos gratos por todas as obras do Senhor em nossa vida. Sabemos que o nosso conhecimento para contigo é gradual. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós possamos prosseguir no conhecimento de Ti, meu Deus. Que dia após dia estejamos ávidos por mais e mais de Ti. Que exista em nossos corações a sede e a fome, que nos leve às obras e sacrifícios que precisamos fazer para Te conhecermos. Neste momento nós Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Venha nos ensinar, ó Deus, sobre como vivermos nesta terra de uma maneira separada e de uma maneira santa. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Salmos 38. Hoje nós vamos fazer a meditação de um salmo. Salmos 38. Salmos 38. Amém? Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Vê ali, ó, em cima, bem em cima, está escrito na sua Bíblia, a dor e o arrependimento do pecador, mais ou menos assim. E embaixo disso está escrito o quê? Salmo de Davi para a lembrança. Podem se assentar. Davi, ele escreve este salmo bem no momento muito difícil da sua vida, um momento circunstancial, um momento consequencial, um momento que ele estava passando uma fase muito difícil. Então ele escreve esse salmo. E quando ele reescreve esse salmo, ele coloca lá em cima no cabeçalho, salmo de lembrança. Por que ele faz isso? Porque o salmista Davi não quer se esquecer do que aconteceu com ele, de como ele se sentiu, de quando aconteceu e o porquê aconteceu. Porque Davi tinha a necessidade de guardar e entesourar detalhes minuciosos de tudo aquilo que houve. Por quê? Porque é normal nós, como seres humanos, nos esquecermos das nossas situações difíceis. E quando nós nos lembramos das situações difíceis, geralmente nós nos lembramos do que os outros fizeram com a gente, do que as pessoas fizeram com a gente. E a gente não se lembra dos nossos erros, das nossas escolhas, a gente não se lembra de como nós nos portamos, das nossas falhas. Então Davi, ele amontoa e descreve detalhes e bem minuciosos de tudo o que aconteceu, para que isso não caísse no esquecimento. Então é muito importante, você vai ver esse salmo é uma análise da situação dele, não a grosso modo, mas de uma maneira bem minuciosa. E ele analisa esse salmo aos olhos, da Escritura, de uma maneira muito lógica, muito saudável. E ele diz assim, um salmo para lembrança, ou seja, nunca mais eu posso esquecer disso. Então a importância de nós nos lembrarmos, quando passamos os nossos momentos difíceis, daquilo que aprendemos naquele momento, daquilo que conhecemos naquele momento. E ele começa o salmo reportando-se para quem pode resolver a vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Na primeira instância, no momento de aflição, a primeira coisa que Satanás te induz é buscar um responsável. Você vai buscar o responsável pela sua dor, pelo seu sofrimento. Você vai buscar o responsável, você vai buscar quem fez, você vai buscar quem falou. E o que ele mostra aqui, a primeira atividade dele, não é buscar quem fez, mas buscar quem pode mudar a situação. Primeira atitude que Satanás indutiva, que Satanás faz com os crentes. E essa situação que ele estava vivendo aqui era uma situação
consequencial, ou seja, ele havia pecado e estava sofrendo pelo pecado. Mas essa dinâmica vale em aflição, em consequência e em provação. Essa dinâmica vale em todas, só muda algum contexto. Agora, o importante é o seguinte: quando você está passando por uma situação difícil, não adianta você de primeira mão, tá? As análises posteriores elas virão, mas de primeira mão você tem que buscar quem pode trazer solução para o problema, socorrer a sua alma. Por quê? Porque se você começar a buscar quem fez, quem foi, quem é o culpado, você vai mergulhar de cabeça no problema e aí vai ficar complexa a situação. Você vai começar a olhar tudo de cabeça para baixo. Então a primeira coisa que você faz no problema, pastora, mas isso é muito difícil. Concordo com você. Concordo que é muito difícil. Mas é uma situação salvífica. É uma situação salutar. Quando você passa por uma situação difícil, a primeira coisa é Deus. 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 Aí Satanás diz assim, mas fulano fez, Deus. Mas ciclano disse, Deus. Por quê? Porque é ele quem pode resolver. E se chegou até você, é porque passou pelos olhos de Deus e passou pelo controle de qualidade de Deus. Deus diz, não pode chegar até minha filha, pode chegar até meu filho, porque todas as coisas irão contribuir para o bem dele. Você acredita nisso? Será que nós poderemos aprender, seja em qualquer situação da nossa vida, de saúde, de problema, de aflição, seja qualquer coisa, a primeira pessoa da qual nós atribuímos o nosso diálogo e a nossa comunicação é Deus? Por que as pessoas se embaraçam no problema? Porque elas começam a buscar pessoas que são responsáveis, consequentemente elas irão buscar pessoas que possam ajudar. Mas em primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Se você se colocar diante de Deus, e se você buscar Deus, e se você falar com Deus como Ele fez, e aí Ele começa a dialogar com o Senhor, e Ele começa a descrever tudo aquilo que está acontecendo com Ele. Diga assim, primeiro Deus. Primeira coisa, Ele diz assim no versículo 1 e 2. Ele diz que o Senhor quem está me repreendendo, e o Senhor quem está me castigando. No versículo 2, ele diz, as suas flechas estão em mim, não saiam de mim. Tua mão está sobre mim. Versículo 9, diante de ti está tudo o que eu quero, e também o meu gemido não é oculto. Ele dizia assim, ao mesmo tempo que eu coloco a minha necessidade, e aquilo que eu estou gemendo, e as minhas aflições, também estão aquilo que eu preciso. Você percebe a saúde de Davi? Nesse contexto, onde ele tem energia para falar sobre a dor, mas também para falar sobre a busca da bênção. Geralmente as pessoas que estão dominadas pela aflição, elas não conseguem falar sobre a bênção. Elas não conseguem falar sobre sonhos, elas não conseguem falar sobre o que elas anelam. Davi conseguia falar na oração, tanto da situação miserável dele, quanto aquilo que ele queria. Ele dizia, Senhor, não te é oculto o meu problema, mas também não te é oculto o que eu quero. Então ele conseguia entender que a oração dele tinha que ser saudável. A oração dele tinha que ter o sofrimento dele? Tinha, mas também tinha que ter o desejo dele. A sua oração tem que ter os seus sentimentos, tem que ter a sua tristeza, tem que ter o seu gemido, mas também tem que ter o que você precisa. Deus, eu preciso de saúde. Deus, eu preciso sonhar de novo. Deus, eu preciso ser feliz de novo. Eu preciso crer de novo. E você precisa tomar muito cuidado quando a situação, ela não te envolve de tal maneira que as suas orações você fica falando só de problema, só de problema, só de problema. Agora o outro versículo que fala sobre ele buscando a Deus, no versículo 18, ele diz assim, eu declarei a minha iniquidade. Ele diz, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Ele diz assim, eu não escondi o meu pecado. Algo muito importante que você faz na hora da sua aflição, seja ela de provação, seja ela de pecado, seja ela uma aflição comum, é você fazer uso da confissão. Isso é muito importante. A confissão é algo fundamental. A confissão é uma prática que os crentes têm que ter todos os dias. Senhor, hoje eu pequei nisso, nisso e nisso. Senhor, hoje eu murmurei. Hoje eu pensei mal. Hoje eu falei mal. Hoje eu deslizei nisso. A confissão é algo que os crentes esqueceram a prática.
Até aquilo que a Escritura diz, confessai as culpas uns aos outros para que sareis. Então a necessidade da confissão é muito importante. Por exemplo, você vai descobrir que uma pessoa falhou com você pela boca de outra pessoa. Isso é o quê? Isso é doença. Por quê? Porque a primeira pessoa que tem que dizer quando falhou é você para aquela outra pessoa. Você falhou e deslizou no momento. Entrou em consciência, chega lá e diz assim, ó, eu falhei com você, pequei. Como que você fica sabendo? Pela boca do terceiro, do quarto, do quinto. Então a confissão é uma prática saudável na vida do cristão. Então ele diz, Senhor, eu confessei-te a minha iniquidade e eu afligi-me pelo meu pecado. Ou seja, eu não fui uma pessoa irresponsável quanto ao meu erro. Qual é a dinâmica dos cristãos quando eles erram? Eles querem o quê? Rapidamente tirar até a última poeira do erro. Davi diz, não, eu entendi que eu tinha que me afligir pelo meu pecado. Eu tinha que entrar num processo de conscientização. Eu tinha que entrar num processo de exame. Poxa vida, que ingratidão a minha. Que processo que eu entrei. Então ele diz assim, Senhor, eu confessei-te o meu pecado e ainda afligi a minha alma. Porque Davi sabia a importância de você afligir a sua alma e de você ser afligido pela vida ou por outras pessoas. Quando você disciplina o seu filho, lá fora ninguém disciplina. Quando você educa seu filho, lá fora ninguém educa. Então, quando você disciplina a sua alma, a vida não vai discipliná-la. Foi isso que Davi estava explicando. Eu afligi a minha alma pelo meu pecado. Quais são os tipos de aflições que nós causamos na nossa alma quando erramos? Não é culpa, diga, não é culpa, não é condenação, mas o que é? É uma conscientização do quê? Dos recursos que você tinha para não pecar, do quanto você já foi investido da parte de Deus, do quão ingrato você foi, de todas as possibilidades que você tinha para acertar. Isso é uma aflição educativa, você está educando a sua alma a não errar mais. Então Davi diz neste texto que no momento da aflição, quando você se reporta a Deus, você reconhece que todas as coisas vêm de Deus. Isso nada tem a ver com os outros. Segunda coisa, você sabe que você precisa colocar diante de Deus tanto o seu sofrimento quanto a sua busca por um milagre. E terceiro, você precisa confessar os seus erros a Deus, confessar suas falhas e entender que quem vai corrigir a sua alma não é só o Espírito Santo e não é só Deus, mas você também, educando a sua alma. Você sabe educar sua alma? Por exemplo, disciplina. Quanto tempo que você não jejua? Quanto tempo você não tem um período de oração no mesmo horário? Disciplina para a alma. Disciplina. Por exemplo, você fez alguma coisa para uma pessoa e você ganhou consciência na hora. Você vai lá e você vai humilhar a sua alma e fazer ela ficar com vergonha. Ó, me perdoa, agora mesmo, faz 10 minutos eu falei de você. Você está disciplinando sua alma. Você está educando a sua alma. Você está fazendo ela ficar numa situação vexatória. Por que a nossa alma muitas vezes causa vários infortúnios para nós? Porque nós não disciplinamos a nossa alma. Agora, tudo bem, você fez algo errado para com alguém. Basta apenas o seu arrependimento próprio? A Bíblia diz que tem que ter confissão. Então você está fazendo o quê? Você está impedindo a sua alma de crescimento, impedindo, já pedi perdão para Deus, tá bom. De jeito nenhum, porque não é isso que a Bíblia ensina. Então a questão da disciplina da alma, por exemplo, Paulo diz, em que pensais? Em tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem louvor. Quer dizer, isso é uma disciplina. Você tem que disciplinar o seu pensamento. Quer dizer, isso que eu estou pensando é puro, tem louvor, é santo, então eu não posso pensar. A Escritura é cheia de ensinamentos de disciplina. Por exemplo, o porquê os seus hábitos continuam pertinentes, continuam obsessivos, porque não tem disciplina. Então ele está dizendo assim, Senhor, eu confessei para ti, mas isso não é suficiente, mas eu afligi, eu eduquei minha alma. Diga para o seu irmão, você educa a sua alma? Com arrependimento, com confissão, com entendimento, com análise. Espera aí, por que eu fiz isso? Eu fiz isso por isso, por isso, por isso, por isso.
Entender as razões pelas quais você faz. Por que eu depreciei isso? Por que eu não gostei de ouvir isso? Então você entende que os seus sentimentos são sintomas de coisas que existem dentro de você. Não aparece de uma maneira aleatória e de uma maneira sem raiz. Se frutificou é porque tem raiz. Vamos analisar agora sobre a consciência da situação. Segunda coisa que você precisa, primeira coisa, reportar-se a Deus. Segunda coisa, você tem que ter uma consciência da situação. O que está acontecendo no momento? O que está ocasionando no momento? Versículo de número 3, ele diz assim, ó. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Segunda coisa que você precisa fazer na aflição, é ver o que não há. Ele dizia, não há saúde, meu corpo está doente, Davi estava doente aqui fisicamente, não há saúde, não tem paz. Então você precisa analisar o que não tem. Você tem que analisar, ó, não tem paciência. Quando você percebe que não tem paciência? Quando você quer mandar tudo para o alto. Você perdeu a paciência. Não tem mais misericórdia. Não quero saber mais não, a partir de agora. Então você tem que perceber o que é que está faltando. Por quê? Porque a base do que está faltando é onde Satanás vai criar os laços. Na situação que você passa, vai faltar misericórdia, vai faltar paz, vai faltar amor, vai faltar alegria, vai faltar ânimo, vai faltar algumas dessas virtudes. Nessa ausência de virtudes, Satanás vai criar laços. Por exemplo, faltando paciência, o que vai acontecer? Ira, briga, discórdia. Faltando paz, o que vai acontecer? Faltando ânimo, o que vai acontecer? Eu já vi gente voltar ao pecado lá atrás. Tinha abandonado o vício de bebida, e no deslize, na aflição, faltou. Ele tem uma recaída, por quê? Porque ele não observou o que falta. Então você precisa analisar o seguinte, ó, eu estou nessa situação, o que está faltando? Está tendo paciência? A paciência acho que é a primeira que pega a malinha, né? É ou não é? Pelo menos é o que eu vejo sempre. A primeira que pega a malinha e diz, ó, vou pegar férias, vou lá para Miami. A paciência. Então você precisa dizer, bom, peraí, eu estou sem paciência. Então você tem que tomar cuidado, né, com o que você fala. Você tem que tomar cuidado com situações que vão exacerbar a situação. Então, ele diz assim, Senhor, tem faltado coisa em mim. Ele diz, falta saúde, falta paz. Eu não tenho. Então você precisa fazer uma análise da situação e observar o que falta. Existem crentes que numa tribulação, ele perdeu a paz e não conseguiu reconquistar até hoje. Ele perdeu o ânimo e não conseguiu reconquistar. Por quê? Porque nem deu falta. Você tem que dar falta daquilo que está faltando. E observar o que está faltando, o ânimo. Bom, é sempre, né? É sempre ou não é sempre? A dona de casa vai fazer compra, vai lá ver se está faltando sabão em pó, se está faltando arroz, se está faltando... Não é isso? Quer dizer, quando foi que você analisou o nível da sua fé, o nível da sua alegria, o nível do seu ânimo? Você tem que analisar quanto que está o meu ânimo, o quanto está a minha paz, o quanto está a minha alegria. Você tem que examinar, você se conhece e você sabe o quanto você precisa. Existem pessoas que precisam de ânimo mais do que outras, sim ou não? Existem pessoas que precisam de paciência mais do que outras, principalmente quando é casado com pessoas. Entende? A nossa necessidade, ela é variante. Existem pessoas que precisam de ânimo mais do que outras. Por quê? Porque tiveram uma infância complexa, uma adolescência complexa, com baixo autoestima, então essa pessoa precisa de muito mais ânimo do que outra. Tem gente que para ter ânimo, é assim. E tem gente que para ter ânimo, ela precisa construir uma estrutura para tal. Existem pessoas que têm mais dificuldade de ter paciência do que outras. Isso é normal, as nossas necessidades são diferentes. Agora, você não pode agir com você como se você fosse uma reserva infinita. Quem é que é uma reserva infinita? Não. Acaba. Diga para o seu irmão, as coisas acabam. Acaba. Você não viu a parábola das virgens, que o óleo acabou? As coisas acabam. Por quê? A alegria acaba, o ânimo acaba, a paz acaba, tudo vai acabando. Por quê? Porque nós vamos gastando com a vida. Você viu o filho pródigo? O filho pródigo saiu do pai rico.
Acabou tudo, gastou tudo no mundo e voltou como? Falido. As coisas acabam. E quando você está passando por uma aflição, por tribulação, a coisa acaba assim, sabe? Mesma coisa, chegou gente na sua casa, você usa todo o arroz, todo o feijão, toda a mistura, não é verdade? As coisas acabam. E aí você precisa ficar medindo o nível. Deixa eu ver o quanto que eu estou de ânimo. Deixa eu ver o quanto que eu estou de paz. Deixa eu ver o quanto que eu estou de alegria. Veja o quanto que eu estou de determinação. Você tem que ir medindo. Por quê? Porque se de repente você se pega ainda na crise, sem reserva, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ser a sua pior companhia. Então você precisa analisar. Tá, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ter ânimo, então eu preciso cuidar mais para ter ânimo. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ter paciência, então a primeira que vai embora é a paciência. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ter determinação, a primeira que vai embora na aflição é a determinação. Então nós temos que entender o seguinte, o que mais custamos para conseguir é a primeira que vai embora. A maior área que nós... você dizia, pastora, mas isso é injusto. Mas é o que acontece, somos seres humanos, viemos da queda. Aquilo que você mais demora para conquistar, aquilo que você tem mais dificuldade, é a primeira coisa que acaba. Você luta para ter uma paciência. E luta. Na aflição, qual a primeira que vai embora? Você luta para ter ânimo, e luta e batalha. E é palavra, e é oração, e é cânticos e tudo. Na aflição, o que é a primeira coisa que vai embora? O ânimo. Por quê? Porque é aquilo que você tem de defasagem. É aquilo que você tem pouco. Então é o primeiro que vai embora. Então ele diz assim, segunda situação, eu preciso enxergar o que eu não tenho. Eu preciso enxergar nesse momento, não tem saúde, eu não tenho paz. Dá para entender? Diga, eu estou entendendo. Versículo 4. As minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada, são demais para as minhas forças. Segunda análise da situação, é você entender que quando você está passando por aflição, você tem que compreender as coisas que são demais para você. Ele diz o seguinte, ultrapassou a minha cabeça. Você já viu aquele ditado, está por aqui? Então, acho que foi baseado nisso aí. Está por aqui. Estou por aqui. Estou por aqui. Então você precisa entender as coisas que são demais para você. Por exemplo, você vai resolver aquele problema com a sua mãe ou com o seu irmão, que é aquele problema antigo, aquela situação antiga, que você pode deixar para depois, e você vai querer resolver isso na hora da aflição. Vai dar errado. Então você precisa entender coisas que dá para esperar e que você não possa sobrecarregar a sua situação, resolvendo e eliminando as coisas vez a vez. Uma das vantagens de Satanás é a nossa ausência de matemática. Satanás tem uma vantagem enorme na nossa ausência de matemática. Nós não gostamos de matemática. Matemática emocional. Nós não gostamos. Espera aí, deixa eu analisar o seguinte. Vou resolver esse problema primeiro. Qual que é o problema que é mais urgente e mais grave? Esse aqui. Os outros, eu só oro. Eu não comento, eu não penso e eu não sofro. Esse é o problema principal. Eu vou resolver esse. Eu encaminhei esse. Isso vai me dar ânimo. Isso vai me dar alegria. Isso vai trazer deleite. Eu passo para o seguinte, já com um ânimo do primeiro já engatilhado. Aí eu vou resolver o segundo. Eu vou encaminhar o segundo. Resolvendo o primeiro, encaminhando o segundo, eu passo para o terceiro. Quando você embola tudo, a sua vida vira de cabeça para baixo. Satanás tira vantagens porque nós não gostamos de organização. Você não consegue resolver seus problemas todos de uma vez. Não consegue. Então você precisa fazer o seguinte, pastora, mas como eu coloco o primeiro? Qual que vai ser o primeiro? O primeiro vai ser, você tem que analisar o seguinte, o mais urgente, mas isso não também caracteriza tudo. O que você tem condições no momento, o que existe aval de Deus e condição, Deus já está no negócio, então você vai resolver. Os outros, na mesma dinâmica, o mais urgente, o que você tem condicional e o que Deus já está com a mão.
Então, você passando por essas 3 análises, você vai trabalhar no seu problema e colocar eles em pauta. Aí você pega o problema, que você sabe que é lá do final, por exemplo, a conversão de uma pessoa que não depende de você, depende da pessoa, de Deus. Sabe? Aí você pega ela lá no começo, põe lá no começo, muda. Aí quer dizer, quem que vai resistir? Ninguém resiste. Quem que vai resistir? Não resiste por quê? Porque aquilo não vai acontecer agora, vai ser no momento de Deus, e aí você vai ficar abatido, sofrido, desanimado, prostrado, defraudado. Por quê? Então você precisa aprender a colocar coisas urgentes, que dependem de você e não exclusivamente de Deus, de outra pessoa, coisas que você é capaz de fazer e coisas das quais Deus já está dinamizando a situação. Então ele diz assim, no versículo de número 4, ele diz, as coisas demais para mim, cuidado com coisas que são demais para você. Coisas que são demais para você não é para aquele momento. Por quê? Porque você não tem condição ali naquela obra. Como? Faz assim, a pessoa pergunta assim para você, uma pergunta que você não sabe. Aí você fala assim, mas nem Deus falou para mim, como é que eu vou falar para você? Nem eu sei como é que eu vou te falar. Por que as pessoas têm tanto interesse em saber do amanhã, do mês que vem, do ano que vem? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Isso tem que ser algo, uma regra, isso é uma disciplina. Existem muitos versículos na Bíblia de disciplina almática. E nós não temos cuidado, basta cada dia o mal. O mal de hoje é o mal de hoje. O mal de amanhã não é você, se eu vou estar vivo. Se eu estiver morto, o meu mal vai ser para os outros. Acabou o meu mal. É ou não é? Você não sabe se você vai estar vivo. Aí você fica se afligindo pelo mal de amanhã. Tem gente que fica louco, né? Eu já vi pessoas desesperadas porque tem uma doença e essa doença vai matar ele em 10 anos. Eu já vi uma pessoa que o médico falou, em 10 anos você está morto. Ele morreu dali um mês de acidente. Aí? Ficou desesperado, abatido. Para quê? Morreu de acidente um mês depois. Adiantou alguma coisa? Então o que você precisa entender e compreender? Cuidado com coisas que são demais para você. Você pode perder o tino. Diga, eu estou entendendo. Você analisa a situação, tá. Agora terceiro, você analisa o seu estado. Como você está. Além da falta, você analisa o seu estado. Vamos lá, versículo 5. Você tem que tomar cuidado se você não está piorando as coisas. Nós pioramos as coisas, dramatizamos, maximizamos. Sabia disso? Nada é tão ruim que não possa ser vivido, que não possa ser superado. Nada. Até a morte, diz o apóstolo Paulo, não é ruim, para nós é a glória. Por que nós maximizamos os nossos problemas como os 10 espias, dizendo nós somos como gafanhotos aos olhos dele? Não maximize situações, não fique criando fantasmas. Quando Jesus estava andando sobre as águas, ao encontro em Mateus dos discípulos, o que os discípulos fizeram? É um fantasma, quer dizer, peraí, de discípulo e crente acreditando em fantasma? O crente faz isso, ele vê fantasma por todo canto, por toda parte. Não piore a situação, porque só você pode piorá-la. O diabo não pode piorar ela. Deus, só se ele quiser, que ele vai piorar. Agora você pode piorar. O diabo só piora uma situação com o aval de Deus, mas você pode piorar ela. Como? Denegrindo do lado de dentro, definhando você mesmo. Você pode piorar. Versículo 5, ele diz assim: as minhas chagas estão cheirando mal, estão infeccionadas, estão corruptas por causa da minha loucura. Ou seja, vê fantasma em tudo, maximiza tudo, tudo é muito gigante, tudo é muito grande, tudo é muito difícil. As coisas não são difíceis, não. Somos nós que criamos dificuldades para elas. Pensa no pior momento de vida que você já teve. Teve solução ou não teve? Agora você vai ficar sofrendo por algo que é Deus quem vai fazer, que é Deus quem vai liberar, que é Deus quem vai abrir o caminho. Isso é loucura. Ele diz assim: as minhas chagas, as minhas feridas está fedendo. Quando é que a sua dor fede? Quando você lança corrupção sobre ela, quando você complica ela, quando você estraga ela, você piora. Falando, não, agora sim eu vou perder, agora eu vou morrer, agora vai ser o meu fim mesmo. Quer dizer, quem que precisa do diabo com pensamentos desses?
É ou não é? Quem precisa do diabo? Não, você não pode piorar a sua situação. Você precisa, se puder, colocá-las dentro de um tino correto, mas não corromper, não fazer com que isso cheire mal. Amém? Jesus diz, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão se vestir. Mateus capítulo 6. Olha para os passarinhos, olha para os lírios. E vocês têm muito mais valor que a comida, que a bebida, que tudo. Outra coisa, versículo 6. Muito cuidado com o seu humor. Muito cuidado com o seu humor. O pior de você suscita e levanta na aflição. A velha criatura vem, mas vem com tudo. Cuidado com o seu humor. Porque você pode ofender pessoas, você pode chatear pessoas, você pode magoar pessoas. Muito cuidado. Versículo de número 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Ele diz assim, eu não sou assim, porque você sabe que Davi era uma pessoa muito feliz. Uma pessoa alegre, uma pessoa otimista. E ele dizia assim, Senhor, eu virei uma pessoa murmuradora, eu sou uma pessoa que só reclamo. Só reclamo. Cuidado com o seu humor. É normal na aflição você não ficar reganhando os dentes para ninguém. Mas também você não pode mostrar a presa. Se você não reganha os dentes, você não pode mostrar a presa. Não é verdade? Então você tem que tomar cuidado com o seu humor para o seu humor não te dominar. É ou não é? Você ficar mal-humorado, você ficar abatido, tá? É normal ficar abatido. Mas aí você fica mal-humorado, você vai ofender as pessoas que estão ao seu redor e que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você não precisa ficar mostrando os dentes. Mas cuidado com as presas, procura esconder. Por quê? Porque é desagradável isso aí. É muito desagradável você achar que você pode jogar o lixo em todo mundo. Não é? Não pode. Outra situação. Versículo 7. Cuidado com as doenças da força. A força pode adoecer. Porque os meus lombos, quando a Bíblia fala em lombos, ele fala de robustez, de condição de aguentar o problema, estão cheios de ardor, está doendo, está queimando. E não há coisa sã na minha carne. Os meus lombos estão doendo. Eu não tenho força. Tudo que pega está demais para mim. Tudo que pega está demais para mim. Tudo que pega está demais para mim. Cuidado com as doenças das forças. Diga para o seu irmão o que isso significa. Diga assim, a pior pessoa para lidar na aflição são os fortes. É muito bom você se casar com uma pessoa forte, você ter um amigo forte, você ter um irmão forte. Só que quando ele está passando por uma aflição, é complexo. Porque a mesma força que ele usa na determinação, a mesma força que ele usa para te levantar, para te ajudar, ele usa, é a mesma força que se ele não disciplinar e tomar cuidado, ele vai para cima de você. Isso é uma das doenças da força. Todas as pessoas fortes precisam tomar cuidado quando estão passando por aflição. Ela pode ser um cordeiro, mas também pode ser um leão, um lobo. Pode ser. Então ele diz assim, que os lombos dele estavam com ardor. Então quando você convive com uma pessoa forte, é muito benéfico. E todo mundo só quer o benefício, né? Só quer o benefício. Mas considera, pessoas fortes na aflição, ela não vai se tornar um gentleman de uma hora para outra, vai. Ela está numa aflição. Então considera. É ou não é? É bom ou não é você conviver com pessoas fortes? É ótimo. É ótimo. São pessoas animadas, determinadas, prontas. Você precisar que te carregue, põe no ombro e carrega. Igual Paulo diz, leva embora. Carrega o tanto que for. E vai, te ajuda, te socorre, e vai com você até no buraco. Só que quando tiver com aflição, mantenha uma distância geográfica saudável. Porque vai sobrar. Vai sobrar. Mas também você só quer o bem bom? É ou não é? É uma das doenças da força. Então, você que é uma pessoa forte, quando você estiver passando por uma aflição, muito cuidado, para que você não fira demasiadamente. Ou ferir alguém que às vezes é frágil e cuja sensibilidade aí fica complexo depois para você. Tá? Aí você não vai gostar do que você vai ver, você vai machucar quem você ama e não fica legal isso aí. Fica ruim. Você que é forte, você já machucou quem você ama? É doído, hein? É doído. Por quê? Porque você tinha condição para não fazer. Você tinha condição para não fazer. Você podia não fazer.
Por isso que você que convive com pessoas fortes, mantém uma distância geográfica saudável. Para até passar, depois que passa, fica tudo bem. Versículo de número 8. Analisar a situação, cuidado com o medo. O medo é um agravante infernal na hora da aflição. Não pode ter medo. Diga para o seu irmão, não pode ter medo. Porque a situação já não está boa. Aí se você tiver medo, fica pior. Não pode ter medo, não pode ter medo, não pode ter medo. É claro que a prudência, ela não significa você ser prudente, significa você ser sábio na sua compostura. Agora, o medo já é a insensatez de você não confiar em Deus. No versículo 8 ele diz assim: estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração, faço barulho, estou tremendo pela inquietação do meu coração. Meu coração está muito ansioso. Então, muito cuidado com o medo na hora da aflição. Não tenha medo. Ou, não é possível, pastora. Não. Então, enfrente ele. Enfrente o medo. De que jeito? Com o medo. Você não vai perder o medo, você vai enfrentar a situação sentindo o medo. E depois você vai perceber. Quais são as pessoas mais corajosas, você sabe? São aquelas que nunca tiveram medo? Não. Foi aquelas que entenderam que podiam enfrentar o medo. Essas são pessoas corajosas. Pessoas corajosas são pessoas que sabem que podem enfrentar o medo. Se tornam pessoas corajosas. Todo mundo tem medo. Agora vai depender do quê? Vai depender da coragem. Vai depender de você enfrentar. Outra situação, analise como está o seu coração e como estão os seus olhos, a sua visão. Versículo de número 10, o meu coração fica dando voltas, a minha força me falta, quanto à luz dos meus olhos ela me deixou. Ele fala do estado do coração dele, batendo forte, dando voltas é batendo forte, batendo muito forte. E a luz dos meus olhos está me deixando. Então a questão é, a segurança que eu e você precisamos de analisar, de olhar e garantir a limpeza e a pureza dos nossos corações. E analisar os nossos olhos, se nós temos enxergado coisas boas, se nós temos enxergado um bom prognóstico, se nós temos enxergado aquilo que é bom. O que é mais lindo que existe na terra, que você pode contemplar? O poder da palavra do Senhor teu Deus. Você pode contemplar isso agindo. Agora, para eu já partir para o término. O que é normal na aflição? Normal na aflição é a solidão. Totalmente normal. Os amigos se afastam, os inimigos aproveitam. Não devia ser assim, né, pastora? Não devia, mas isso é normal. Isso aí você não vai mudar. Isso é uma regra que existiu, que existe, que existirá até que o mundo seja mundo. Na aflição, seja ela de provação, de tentação, de tribulação, seus amigos vão se afastar e seus inimigos vão se aproximar. Fala assim para o teu irmão, você está entendendo? Aflição, seus amigos vão se afastar, seus inimigos vão se aproximar. Não estou generalizando, você encontra uma pessoa ou outra. Mas é totalmente normal, isso está dentro da normalidade, isso aí é normal, isso aí é bem-vindo ao mundo, bem-vindo à vida. Seus inimigos vão se aproximar para analisar o seguinte, o que eles podem fazer para prejudicar você, porque é a oportunidade que eles têm de te alcançar. Quando, eu disse aqui esses dias numa pregação, quando você está fora do vale, os seus inimigos não conseguem te alcançar. Você está numa altura elevada. Mas quando você passa por uma situação difícil, você está ao alcance dos seus inimigos. Então é totalmente normal. Versículo de número 11 e 12. Os meus amigos e os meus companheiros estão longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Quer dizer, se afastaram. Versículo 12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam. Imaginam astúcia todo dia. Normal. É normal. Não fique indignado. Não fique horrorizado. Olha, ninguém viu o meu problema. Ninguém viu minha situação. É totalmente normal para o seu crescimento na sua aflição. Amigos distanciam. Inimigos se aproximam. Se você conseguir entender isso, vai ficar mais fácil quando você passar. Agora, o importante é você ter o controle.
Do quê? Da situação de você. Principalmente do que você fala. Quando você está passando por uma situação aflitiva, não se vingue, não devolva afronta, não teça comentários do que você ouve. Olha o que Davi diz. Ele diz assim, versículo 13. Eu sou como surdo. Eu não escuto essas coisas. Você já viu pessoas que quando você está passando um momento difícil, ela fica sabendo de uma coisa ruim, que andam falando de você, e ela vem e conta para você? Ô gente, que isso? Que isso? Você não sabe que existem as mas você está passando uma situação delicada, uma situação difícil. Aí eu fico sabendo uma coisa que seu inimigo, com a pessoa que não gosta, que odeia, falou. Aí eu chego e conto para você. Peraí, eu não te amo, eu te odeio. Eu não estou comunicando uma boa nova. Eu estou falando para você saber. Mas o que vai adiantar você saber isso? O que vai resultar você saber isso? Por que você precisa saber disso? Davi disse assim, eu não quero saber, eu sou como um surdo, eu não quero escutar, eu não quero... Lógico que ele ouvia, mas ele diz, eu não quero escutar. Não ouvia, eu era como um mudo que não abre a boca. E quando eu sabia, eu não abria minha boca. Não abria minha boca. Quando algo vai livrar alguém do mal, você diz, não vai por esse caminho, porque, não faz isso, porque... Agora, quando é só para entristecer a pessoa, por que você vai falar? Fulano falou isso, isso e isso de você. Jesus amado, o que é isso? Quantas coisas que você fica sabendo que você não fala, você não leva para frente, você não reporta, você ora e diz, Senhor, tende misericórdia da vida desse meu irmão, Pai. Não do que falou, daquele que é alvo. Tenha misericórdia, Deus, protege ele, livra ele do mal. E esse que falou, Senhor, repreende, Pai, para que possa sair disso aí. Não fique falando, porque a coisa chega... Lembra quando você era criança? Quando você ficava com aquele telefoninho sem fio? O que chegava lá no final? Não, mas aí a criança falava, eu não falei isso, não é? Chega no final outra coisa. Então não faça isso. Nós somos portadores de boas novas. Aí a pessoa chega, sabe, você ficou sabendo que fulano falou isso de mim? Você sabe, mas você não pode mentir. Você vai falar, fiquei, mas não é bem assim não. Aí você fala, falou, deixa pra lá. É isso que você faz. Por quê? Porque você é apacentador, você é um pacificador. Então ele diz assim, o que eu faço quando eu ouço o que os inimigos dizem? Você vê aqui, quais foram as ferramentas do inimigo? Palavra. O que Isaías diz? Toda língua que se levantar contra ti. O maior instrumento de Satanás sempre foi as palavras. As palavras destroem pessoas, as palavras matam pessoas, as palavras desanimam pessoas, as palavras corrompem pessoas. A arma aqui contra Davi foram as palavras. Aí ele diz assim, eu sou como um homem que não ouve, como um surdo, versículo 14, em cuja boca não há reprovação. Quer dizer, mesmo que eu escuto, eu não falo. Mesmo que eu escuto, eu não falo. Mesmo que eu escuto, eu não falo. Cuidado com aquilo que você repete. Se você repete o mal, você está em concordância com aquilo. Mesmo que as palavras não foram suas. Mesmo que as palavras não foram você, não foi você quem disse. Mas você está repetindo. O que Paulo diz? Só diga o que for bom para edificação. Não diga coisas que não valham a pena. Na aflição você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Falou? Tá bom. Vai lá na pessoa e pergunta, escuta, você falou isso? Por que as pessoas não falam? Você falou isso de mim? Por que você falou? Não estou falando de briga não. Por que você falou? Não, mas não é assim. É desse jeito. É dessa maneira. Agora você vai ficar... às vezes magoado e chateado e ressentido, não. Para nós encerrarmos, lucidez. Esse versículo aqui é 10. Versículo de número 20. Na aflição, procure entender no que você errou, mas também nas coisas que você acertou e naquilo que você não está errado. Por quê? Porque na aflição, Satanás corrompe você de fio a pavio. Você errou nisso. Quer dizer, eu não tenho nada certo, nunca fiz nada certo na minha vida. É isso que eu nunca fiz nada certo? Você já viu aquela pessoa que você faz 9... Como é que é aquela história? Você faz 9, você deixou de fazer a 10ª, você não presta. Tem gente assim. Você fez 9, você não fez a 10ª, você não presta. Não é verdade? Você ora, você ajuda, você visita, você conversa, você fala com a pessoa, teu irmão da igreja e tal. Um dia você falhou, pronto, você não vale mais.
Não é assim? O que o salmista entende? Que ele errou sim, mas que ele não era totalmente errado. Ele tinha coisas boas nele. Então você tem que ter lucidez na aflição para não deixar corromper tudo. Olha para o seu irmão e diz assim: há bênção em você. Versículo de número 20. Os que dão mal pelo bem, eu fiz o bem, eles dão mal, são meus adversários. Porquanto eu sigo o que é bom. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: as pessoas que me pagaram o mal, eu fiz bem, elas me pagaram com o mal. Só que é o seguinte, eu continuo fazendo o que é bom. Quer dizer, ele consegue com lucidez entender que ele pecou contra Deus. Só que é o seguinte, era contra Deus. Não havia implicações humanas. Eu gosto muito desse salmo, sabe por quê? Esse salmo é um salmo vitorioso. É um homem que tinha um pecado para com Deus, mas não caiu em complicação humana. O problema dele era com Deus. Seu problema é com Deus, não tem nada a ver com o ser humano. Nada a ver. Suas reclamações, seus murmúrios, tudo é com Deus, não tem nada a ver com o ser humano. É tudo com Deus, é tudo com Deus, é tudo com Deus. E é para Deus. E ele diz assim, os meus adversários, mas eu faço o que é bom. Na aflição, consiga enxergar o que você fez certo, o que você fez direito, o que você fez bom. Satanás vai tentar corromper tudo, dizendo que você sempre errou, que você sempre fez tudo errado. Mas não precisa ninguém chegar para você, não. Deus envia alguém para levantar meu ânimo. Ele já enviou o Espírito Santo. Jesus rogou o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo testificar com você. Olha, você fez isso certo, você fez isso certo, você fez isso certo. Você aprendeu, você está fazendo isso certo. Peraí, porque você cometeu um erro, você não presta? Porque você cometeu um erro, quer dizer que nada que você faz é bom? Peraí, aí já está generalizando. É ou não é? Na aflição, consiga enxergar que você é bom em muitas coisas. Você é bom em muitas coisas. Você faz muitas coisas boas, muitas coisas certas. E para isso você sacrificou, você lutou, você batalhou. Você foi instruído para isso. Quais são as suas dinâmicas na aflição? Inúmeras. Primeiro, lembrança. Segundo, Deus, tudo Deus. Segundo, consciência da situação, análise do seu estado. Observe coração e olhos. Quarto, o que é normal, amigos e inimigos. O quinto, ter controle. Sexto, lucidez. Amém? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Passamos por aflições direto, mas precisamos saber lidar com ela. Ter inteligência para passar pelo sofrimento. Ter inteligência para passar pelo vale. Davi diz assim, quando eu passei pelo vale da sombra da morte, tu estavas comigo. Passamos por vales na nossa vida. Passamos para o deserto. Só que nós temos que ter sabedoria como dinamizarmos a nós mesmos nessa situação desértica e caótica. Diga amém.